Olá, seja muito bem-vindo ao podcast da Escola de Liderança 120 igual a 1. Você já sabe, o nosso objetivo é encontrar unidade na diversidade. Você também já sabe, toda primeira segunda-feira do mês a gente lança um episódio novo do nosso podcast, mas esse podcast é muito especial. A gente fez meio que um episódio bônus aqui para a gente poder tratar de um assunto tão interessante num mês muito importante. E eu já vou apresentar a nossa convidada de hoje, mas antes eu queria agradecer o pessoal do MR Studio, que está sempre aqui comigo, essa equipe maravilhosa que está sempre me ajudando. Então, não tem ninguém para tirar foto do seu casamento, fazer vídeo melhor do que eles. Eles fizeram o meu e ficaram lindas. Então, eu garanto, é o serviço que eu já garanto. E eu também quero falar do meu livro, Deus Não Precisa de Você, que está disponível aí na Amazon e você pode comprar também o livro físico, tá? Inclusive, esse livro aqui eu vou apresentar a nossa convidada de hoje, que é presidente da Apaches. Ela vai explicar mais um pouco o que é isso, que é a Edna. Edna, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Aqui está um livro, você já me presenteou com uma camisa. Obrigada, pastor. Eu que agradeço o convite. A Apaches é a Associação de Pais de Autistas de Cachoeira do Itapemirim, sul do estado do Espírito Santo. O nome é meio complicadinho, lembra índio aí, mas é uma associação que reúne os pais. Aqui em Cachoeira a gente já existe já há um tempinho, desde 2014, e com o intuito de ajudar principalmente as famílias de pessoas com autismo e que não têm condição de um acesso ao tratamento, pago, e a gente faz gratuitamente lá através de voluntários. Sim, sim. E Edna, a gente fez esse episódio especial do podcast ainda no mês de setembro, né? Uhum. Porque o mês de setembro é um mês muito marcante, né? Sim. Para a questão do autismo. Você podia explicar um pouco mais sobre o que acontece dentro do mês de setembro? Então, o mês de setembro aí a gente tem várias causas aí. Esses dias eu até brinquei, porque ele está tão cheio de cores que a gente está confuso. Se ele é verde, se ele é amarelo, então o setembro verde especificamente, que é uma das situações que as pessoas têm levantado bandeiras, e também a questão da conscientização, é da inclusão social. E aí, nessa questão de inclusão social, a gente trata dos deficientes, e o autismo já é considerado uma deficiência já faz um tempinho, pelas bases legais, porque durante algum tempo o autismo, as pessoas ficavam na dúvida se a pessoa com autismo ela era deficiente ou não. Então, ela já está incluída nesse rol aí, nas bases legais, e esse mês é o mês da gente trabalhar a conscientização. Então, tem muitos movimentos acontecendo nas escolas, na cidade, em outros grupos, para essa questão da inclusão. É um mês de muita consciência, né? Um mês de setembro, muitas cores aí para a gente poder se conscientizar, mas quanto mais, melhor, né? Sim. Quanto mais a gente tratar isso e falar sobre isso, melhor. Antes da gente entrar na questão do que você faz hoje como presidente da Apaches, eu queria que você contasse um pouco da sua história. Eu sempre gosto de conhecer a história das pessoas que vêm aqui. O podcast é muito mais do que a informação, acho que a gente conhecer a pessoa por trás daquilo que ela carrega. Então, conta um pouco da sua história assim, na igreja, como foi a sua conversão, se você sempre foi criado na igreja, ou se teve... Quando foi esse momento que você entendeu a fé cristã e decidiu seguir isso aí? E eu tenho história, hein, pastor? Muitas. Então, eu venho de uma família espírita. Os meus avós, eles eram líderes de centro espírita na cidade de Una. E a minha família sempre foi dita espírita, depois católica. Aos 8 anos, na verdade, eu quis batizar na Igreja Católica, eu procurei o catecismo naquela época, e depois, aos 13 anos, eu conheci uma família da primeira Igreja Batista que se mudou para próximo da minha casa, e eu comecei a frequentar a igreja por causa dessa família, de duas meninas adolescentes, mesma época de idade e tal. E aí eu comecei a frequentar a primeira Igreja Batista. Eu me converti aos 13 anos, e minha família ninguém era, pai, mãe, irmã, ninguém. E a partir da minha conversão, os meus familiares começaram a ir para a igreja. E desde então, eu estou com 50 anos, acabei de fazer, e desde então eu sou membro da primeira Igreja Batista em Cachoeiro. Por um tempo eu fiquei fora, porque eu fui estudar, e aí fui membro de uma igreja lá, depois retornei, mas eu me converti aos 13 anos. E depois da minha conversão, meu pai, minha mãe, minha irmã, meu cunhado, meus sobrinhos, e aí mais familiares, primos, tios. Então, a nossa história com relação à conversão veio puxando outras pessoas dentro dessa história. Você abriu a porta e a família foi passando, todo mundo junto. Que legal. Que interessante, e é interessante ver, Deus já... Desde lá de trás já te trouxe para um propósito dentro da casa dele e foi desenvolvendo em você essa consciência.
E como que funciona hoje essa associação de pais? Qual é o serviço que essa associação ela presta assim, para os pais de crianças com autismo? Então, pastor, a Pastes, ela funciona com voluntários. A gente tem uma sede que a gente chama de Casa Azul, fica ali no bairro Ferroviários, foi uma doação até da minha igreja, a igreja cedeu a casa para a gente poder usar para fazer o projeto, e ela funciona assim, o espaço físico funciona. A gente pensou no início em fazer apenas assim, uma associação de conscientização, que é o que a gente precisa da informação. E aí a gente acabou conseguindo essa sede, e o nosso intuito era fornecer ou ofertar o atendimento para as pessoas que não têm condição de pagar, porque o tratamento para autismo ele é muito caro, né? E a gente não tem nas redes públicas assim, não tinha quando a gente começou, que contemple todas as famílias. E o que a gente pensou em fazer? Um espaço onde o fonoaudiólogo, o psicólogo, um professor, um fisioterapeuta pudesse doar, trabalhar com voluntários, doar parte do seu tempo profissional, uma manhã, uma tarde, ir lá na Casa Azul fazer o atendimento. Sim. E aí a gente faz a triagem dessas pessoas e faz o agendamento para esse profissional ir atender. Antes da pandemia, hoje a Pastes tem mais ou menos, acho que uns 80 associados, famílias, né? Antes da pandemia, a gente tinha 8 voluntários profissionais e a gente atendia cerca de 60 pessoas com autismo. Mas atendia no seguinte sentido: quem já faz o atendimento na PAI, lá não fazia. Era para aquelas pessoas que estavam sem atendimento nenhum. Entendi. Pós-pandemia, eu acho que como todo setor, a gente ficou sem voluntário. Hoje a gente está só com o pessoal da São Camilo, do curso de psicologia, porque faz uma parceria com a Pastes, e aí a gente está com um estudante e está com uma fisioterapeuta. Sim. E a gente não está atendendo nem 10 autistas hoje, né? E aí a gente tem toda uma outra situação que envolve o atendimento na saúde do município, porque também a gente está sem profissional. Sim. O município tem dinheiro para contratar, a PAI tem dinheiro, mas não tem profissional que queira a oferta. E a gente está na busca de voluntários também, para a gente conseguir dar continuidade aos serviços que a gente estava prestando ali na Pastes. Sim, então você que está assistindo aí, tiver capacitação para isso, né? Se voluntarie, ajude a Pastes aí nessa missão tão nobre que eles fazem. Você falou da Casa Azul, né? A azul é uma cor muito marcante para o autismo, né? E qual é o significado disso, assim, por trás da cor azul? Então, quando o azul foi escolhida a cor do autismo, é porque a incidência maior é nos meninos, né? E aí, para quem não sabe, o autismo é um transtorno do comportamento, né? Não é uma doença, a gente precisa desmistificar isso. Então, como não é doença, não tem remédio e nem cura. E aí o transtorno ele basicamente está em 3 aspectos: a comunicação, a interação, né, e algumas estereotipias, que a gente diz que é um balançar de mão, de perna, ou aquele pêndulo. E as pessoas com transtorno do espectro autista, elas precisam de um atendimento muito, como que eu posso dizer, amplo, com muitos profissionais, né? E aí, no início, quando a gente começou com a associação, a gente tinha uma expectativa e um dado estatístico de que a incidência era maior nos meninos. E aí essa coisa do azul ser do menino, e ficou assim. Hoje em dia já não tem, eu nem sei se tem tantos dados agora recentes, inclusive ia entrar no censo, o autismo não entrou, e aí está meio que equiparado, assim, está entre meninos e meninas. Então, inicialmente foi. Agora tem até um novo símbolo que antes era um lacinho com esse quebra-cabeça, agora já tem um outrozinho que é uma linha contínua. Então, inicialmente, o azul foi escolhido por conta disso, de ser nos meninos. Ah, entendi. Então, você começou a explicar um pouco sobre o autismo, né, que é um transtorno ali no comportamento. Então, a pessoa tem um pouco de dificuldade na relação interpessoal e tal. E assim, como que vocês, por exemplo, né, vocês recebem muitos pais e que têm diversas necessidades e assim, para você, como mãe, né, de um autista, como é que foi a infância? Você sentia alguma rejeição por parte de outros pais, dentro da escola, alguma dificuldade? Como é que foi a sua experiência, assim, como mãe? Muitas dificuldades, pastor. Meu filho está com 16 anos, né? E quando o Dudu foi diagnosticado aos 3, naquele tempo a gente não podia dar o diagnóstico antes dos 3. O médico não podia, a gente não, né? O médico não podia. E eu tive que ir para fora, né? Ir para fora de Cachoeiro. Eu morava no Rio, né? Eu estava em transição de retornar do Rio de Janeiro. E aí a gente buscou lá fechar o diagnóstico. E aí as maiores dificuldades que eu tinha naquele tempo, hoje elas meio que permanecem com relação ao tratamento e ao conhecimento.
A aceitação, eu acho que é como para qualquer pai quando recebe uma notícia de que seu filho não está desenvolvendo normal, seja por uma doença ou por um transtorno. Sim. Então, assim, eu acho que toda mãe vive essa questão do luto, que a gente sempre fala isso. Mas aí, nesse momento, e aqui eu posso falar disso, eu tenho falado assim, tem lugar que eu não posso falar de autismo e fé, mas aqui eu posso. Sim. E aí, nesse momento do luto, que a gente, quando você recebe um diagnóstico, o que me ajudou, a minha base, né, espiritual, minha fé, me ajudou muito. Sim. Eu optei em trazer a leveza da espiritualidade para a minha vida, encarar como algo que eu precisava dar conta. Sim. E que não era diferente, por exemplo, de quem tem um filho dito normal. As dificuldades são iguais para qualquer mãe. Só que, assim, hoje a gente ainda tem um grupo, quase por semana eu recebo, assim, 3 ou 4 telefonemas de mães que acabaram de receber o diagnóstico e estão chorando ainda esse luto. Sim. E aí, eu estava até conversando com o senhor antes da gente começar, que a igreja precisa estar preparada para receber essas famílias. Receber no sentido de quê? De acolher essas mães. Ano passado a gente teve um caso de uma mãe que ela se suicidou, ela com 2 filhos autistas e um terceiro para fechar o diagnóstico, ela não aguentou a pressão. Normalmente os pais, o homem abandona e aí fica sobre a carga da mulher e aí entra o nosso papel de ser igreja, né? Sim. Nesse momento. Então, assim, é uma situação complicada porque as pessoas não conhecem, não sabem o que é. E muitas mães acham que é uma doença e que aquilo ali não vai ter perspectiva. E aí, falando do meu Dudu, eu corri atrás de tratar com leveza e de tratar, assim, não com profissionais, terceirizando a minha função de mãe. Eu usei os profissionais, mas eu fui mãe de Dudu o tempo que eu precisava ser, e o tempo todo. As intervenções, elas têm que ser da hora que você acorda, da hora que você dorme. E eu recebi muitos nãos na vida. Não vai falar, não vai isso, não vai aquilo. Hoje o Dudu está com 16 anos, ele já está dirigindo, não pode, mas já está dirigindo, e ele está treinando no sítio, ele está juntando dinheiro para comprar o carrinho dele, ele fala muito bem, ele escreve, ele está no 1º ano do ensino médio, e eu não estou romantizando o autismo aqui. Foi muito difícil, eu dormi muitas noites muito mal, eu chorei, eu quis brigar com muitas situações, até mesmo questionar Deus em algumas delas, né? Mas eu procurei tratar com leveza e com fé, principalmente. Sim. E com, assim, no meu coração, de que alguma coisa Dudu poderia, em alguma coisa ele poderia progredir. E a resposta está aí que depois de 13 anos, né, passado o diagnóstico dele, ele... Ainda ouço isso, não, mas é péssimo, mas eu ouço as pessoas falar, nossa, nem parece que ele é autista, né? Essa frase as mães não gostam muito de ouvir. Sim. Mas realmente, assim, ele se desenvolveu muito por conta dessa intervenção. É muito interessante, assim, a gente vê que, você falou, não é uma doença, então não tem remédio e nem cura. Mas existem meios de se desenvolver, né, um acompanhamento, uma certa forma de cuidar, que vão meio que, vamos dizer assim, né, ajudar no desenvolvimento dessa pessoa que teria uma certa dificuldade. Muito. Então, quais são os meios mais comuns, assim, que você vê como mais eficientes para conseguir trazer esse desenvolvimento maior? Então, a gente fala que é um espectro, né? Tem várias, o autismo ele tem várias características e níveis. A gente não fala mais assim, moderado, leve, não. A gente fala nível 1 de suporte, nível 2 e nível 3. Hoje o meu Dudu está com nível 1, ele suporta muito bem algumas situações. Mas ele já esteve quase assim, depois do 2, dentro do espectro, ele não falava, tinha ecolalia. Então, o que precisa? As intervenções precisam ser com relação ao comportamento. Sim. Se a criança não fala, se a pessoa com autismo não fala, ele precisa do fonoaudiólogo. E aí, em determinadas situações, precisa ser rápido e urgente. Talvez é o profissional que a gente mais corra atrás dele, porque tem um tempo para você recuperar a fala. Sim. Se a criança tem uma doença associada, por exemplo, a epilepsia, precisa entrar com uma intervenção medicamentosa. Se a criança anda na ponta do pé, porque é muito comum também, precisa ir de um fisioterapeuta na área neurológica, precisa de um TO, por exemplo. Meu filho não conseguia botar a colherzinha dentro de um iogurte e levar na boca. Algo muito simples. Então, neste caso, o terapeuta ocupacional, ele vai fazer a intervenção. Entendi. E aí, pastor, o que eu sempre falo? A gente tem N profissionais que podem ajudar, muitos. Mas é 40 minutos no dia, 1 hora. Sim. O que você faz com o seu filho nas outras 20 e poucas horas? Né? E aí vamos botar 4 da escola? Vamos diminuir um cadinho, porque tem 4 horas de escola. Mas o que a família faz nesse tempo? É este tempo com a família que precisa duplicar essas intervenções. Sim, sim. Então, assim,
eu nunca abandonei meu trabalho, eu sempre trabalhei fora, mas eu sempre aproveitei o tempo. E, infelizmente, a gente vive um momento agora em que as famílias estão querendo terceirizar. Sim. Que a escola dê conta, que o profissional dê conta, que a igreja dê conta, mas o papel da família aí está ficando a desejar. Realmente eu vejo muito isso, né? Tipo assim, até na questão da educação mesmo, não, deixa que a escola vai educar, o professor vai educar. E tem cada vez mais esse recuo familiar da educação e do investimento dos pais, né, no desenvolvimento do filho. E hoje, como que você vê dentro da área da educação, das escolas, o movimento para essa inclusão? Né? Porque você vê profissionais capacitados estando presentes ou depende, tem melhorou contexto muito. Que sim. Vamos colocar numa linha, falar assim, ó, o que a gente conseguiu nesse tempo todo que eu vivo o autismo, né, que é 16 anos. Melhorou muito. As escolas públicas hoje, a gente tem aí a sala de recurso multifuncional, que é para atender as pessoas com deficiência, independente de ser autista, e tem o atendimento educacional especializado. A rede pública oferece muitos cursos para esses profissionais, está capacitando esses profissionais, porque eu fiz magistério. Sim. Eu tinha 17 anos, quando eu acabei, já entrei dando aula. Naquele tempo, a gente já podia dar aula só com magistério, mas eu fiz faculdade também de licenciatura. Sim. Naquele tempo, a gente não falava sobre educação especial. Então, quem se formou há muito tempo atrás não teve a oportunidade. Agora, não, as faculdades já trabalham especificamente com essa formação. Mas o que a gente assim, hoje a escola pública hoje está num nível muito bom. É o desejável? Ainda não, porque ainda faltam algumas coisas. Mas também estamos caminhando para um lugar melhor do que o que eu estava 13 anos atrás. O serviço de saúde também. Sim. O diagnóstico poder fechar antes dos 3 anos, ter profissional para poder atender. Na minha época, a PAI não atendia pessoa com autismo, porque a PAI era só para quem tinha síndrome de Down. Hoje em dia, a PAI já faz o atendimento. Então, tem melhorado para muitas deficiências. Sim. É claro que nunca vai ser satisfatório, porque aí eu vou até abrir um parênteses aqui. Outro dia uma pessoa me perguntou, gente, mas por que tanto diagnóstico de autismo? Né? O médico está dando diagnóstico assim, é um boom, é uma modinha? Uma pessoa falou comigo. Meu Deus. E aí eu tenho minha teoria baseada nos meus estudos e o que eu vivi na minha vida. O autismo ele não é hereditário, mas ele é genético. Sim. E eu fiz mapeamento genético meu e do meu marido para descobrir em qual genética estava. E está na genética do meu marido. E quando eu fechei o diagnóstico do meu filho, meu marido foi diagnosticado com autismo também. Sim. Então, eu tenho um marido autista com autismo e tenho um filho com autismo. Está toda na genética do meu marido. Sim. E há 52 anos atrás, meu marido ele era o quê? Estranho, tímido, né? Não se relacionava muito, ele não tinha nome. Ele casou e agora o filho nasceu com um nome, que é o autismo. Então, se você observar uma criança com autismo, observar os pais dele, os avós, você vai encontrar alguma característica no parente direto. Entendi. E aí, isso não sou eu que estou inventando. Eu fiz mapeamento genético para poder saber essas coisas todas. Não é hereditário, mas é genético. O Marcos Mion, que é a nossa referência aí, diz que em 2025 toda a família vai ter um gene autista. Né? E eu acredito nisso. Porque Dudu quer casar, gente. Já está com 16 anos, quer namorar. Sim. E quer uma gata crente ainda, tá, pastor? Ele fala assim, mamãe, uma gata crente. Então, provavelmente ele vai se desenvolver, ele vai casar e vai carregar esse gene junto com ele. Vai conseguir uma gata ungida. Mas é interessante, assim, é bom ver essa evolução, né? E a gente precisa também cada vez mais ter uma evolução na mente dos pais que não têm uma criança autista em casa, ao mandar o filho para a escola, e porque eu já vi assim, né? Eu já presenciei muitos pais falando, não brinca com fulano não, porque sabe, porque tem a condição do autismo. Como que a gente instrui esses pais que não têm uma criança nessa condição, não conhecem a doença, mas querem afastar os seus filhos, às vezes não é nem por maldade, mas, né, às vezes por ignorância, né, não querem... Essa é a palavra, assim, falta de informação. Sim. O que a gente precisa fazer enquanto sociedade, enquanto igreja, enquanto escola, e eu uso muito, em qualquer tempo eu estou falando sobre autismo, para as pessoas conhecerem. Eu não posso culpar uma pessoa que olha para o meu filho com um olhar meio assim atravessado, porque ele está tendo uma crise, se ela não sabe o que é autismo. Então, o que eu, na minha vida, eu adotei? Sempre que eu puder, eu falo sobre autismo. Igreja tem um papel muito fundamental nisso. As igrejas estão se abrindo para isso, né? Oferecendo curso, fazendo cultos mais inclusivos, né? Com sons mais baixos, a luz. E aí a igreja tem um papel nesse de informação. Mas nós, enquanto igreja, não é estar no templo, é fora do templo sendo igreja com a informação que a gente precisa levar.
E interessante assim, que uns 15 dias atrás eu fui no Perim, no supermercado, nem sei se podia falar ou não, podia passar. Pode, fui no mercado, eu estacionei. Depois a gente vai lá e cobra a propaganda. Eu estacionei na vaga de deficiente. Aí o senhorzinho lá veio e falou assim, cadê a cadeira? Aí eu, cadeira? Eu olhei para ele, aí ele, não, só pode parar aqui quem é cadeirante. Eu falei, não, meu filho, ele é um menino com autismo e ele tem direito a essa vaga. Não, só cadeirante. Eu falei, então, eu vou lá conversar com o gerente. Todo educado. Meu marido já ficou bravo e aí já foi para fazer compra e tal. Entrei, procurei o gerente, falei assim, eu queria pedir para o senhor orientar o rapaz do estacionamento, porque o símbolo é para todas as deficiências. Como é uma cadeira de roda, ela só simboliza. Mas o meu filho tem direito, um surdo tem direito. Então, orientar. Então, era por mal que ele fez aquilo comigo? O senhor, não, ele não tinha informação. E nem o gerente do mercado, tá? E aí, o Dudu ainda falou assim, ele falou, não, eu sou o menino, meu nome é Eduardo, eu sou o menino com autismo, eu posso parar naquela vaga. Até ele mesmo falou. Então, é informação. A gente precisa informar, a gente precisa falar sobre isso. As famílias precisam perder o medo de falar que tem alguém com autismo na família. Eu acho que a gente ganha com a informação. Eu acho que é exatamente isso, né? Muitas famílias se resguardam quanto a isso. Não quero falar, mas não há motivo para não falar, né? E aí você entrou no assunto da igreja. E como que a igreja pode agir nessa inclusão? Né? Você citou curso de capacitação, você até falou do culto, né? Com som mais baixo. Assim, quais dicas você daria hoje para uma igreja que a gente quer incluir esse público, a gente quer ser uma igreja mais inclusiva para receber todo mundo? E quais assim, as dicas você daria para uma igreja? Então, eu vou dar um exemplo que eu vivi. Na minha igreja foi um processo muito natural, porque Dudu, quando a gente começou a frequentar a igreja, eu retornei do Rio, a gente começou a frequentar a igreja, ele foi crescendo ali, as pessoas foram aprendendo a lidar com ele. Então, acho que o primeiro passo é a igreja saber o público que tem. Né? Tem igreja que tem mais um ministério com surdos, né? Mas se você já tem na sua igreja uma pessoa com autismo, então você precisa conhecer a característica daquele autista, porque não vai ser igual ao do outro. Então, Dudu suporta muito bem uma bateria, até tocava bateria. Suporta muito bem um piscar de luzes, mas teve uma época que ele não suportava ver o ventilador, ele queria pegar o ventilador. Então, a igreja precisa conhecer a deficiência, os deficientes que ela tem na igreja, seja físico, seja o surdo, seja um autista. Conhecendo, eu gosto muito de uma coisa que a gente usa na educação, que é um plano educacional individualizado. Mas a igreja não vai fazer isso. Sentar com a família, conversar, como que é seu filho, o que ele gosta, o que ele não gosta, e informar a igreja, né? Há muito tempo atrás, eu sofri uma situação na minha igreja, porque a pessoa não sabia o que era, e aí ele vai para frente, fica dançando, quer pegar um negócio, quer cantando e tal. E eu vi uns olhares meio tortos assim, e aí uma pessoa falou assim, mas por que ele está fazendo isso? Aí eu fui explicar. Aí a pessoa falou comigo, nossa, mas logo você foi ter um filho com problema? E aí eu falei, não é problema. Até brinquei, falei, problema tem eu tenho boleto, eu tenho dor de cabeça e tal. É uma condição do comportamento dele e tal. Então, assim, a igreja dizer, olha, nós estamos recebendo uma família, e aí pedir autorização da família, né? Sim. E aí aprender a lidar no dia a dia, pastor. Tipo assim, conhecer, sentar com essa família. Por exemplo, se você puder ter na igreja pessoas da vida secular, que exercem já um trabalho na vida secular, às vezes é um professor de escola que vai saber lidar, criar um grupo de apoio. Sim. Outro dia, lá na igreja, teve uma situação muito legal. A mãe levantou, porque um garotinho estava lá, e ele é um menino com autismo, e ele estava chorando. Quando ela levantou, que ela pegou ele no colo, eu vi que 3 pessoas, uma fonoaudióloga e tal, que já estão acostumadas, levantaram junto e foram até ela, acompanharam até lá na fora da igreja. Então, criar essas pessoas que tenham essa visão e também, às vezes, assim, esse conhecimento da deficiência para poder ir ajudando nesse rede de apoio que a gente fala, né, dentro da igreja. Acho que a primeira coisa é conhecer a família e ver com a família se ela quer que diga, porque tem gente que não quer que fale, né? Tem gente que não gosta, mas é bem interessante essa questão de colocar na consciência da igreja, né, que existe uma família que tem uma criança nessa condição e para a igreja até compreender mais assim e acolher melhor, né, a família, porque como igreja a gente está aqui para acolher as pessoas, enfim, para trazer a elas a experiência do que é viver o reino de Deus, e o reino de Deus é esse reino de pessoas que se abraçam, se acolhem, enfim, é um reino de amigos. Então é bem legal essa ideia de você trazer para a consciência das pessoas que, não olha torto, eu sei que às vezes quer, mas assim, entenda o contexto que cada um vive, né? Às vezes chama até a criança de malcriada, que o pai não cuida, enfim.
E saber tratar isso, dar o nome correto, né? Igual você falou, tem problema. Não, o problema é a gente que tem. Né? Adulto. A gente que tem problema em olhar, é verdade. Então, isso é muito interessante, eu acho que vai poder ajudar muita gente. Outra coisa, eu estava até conversando com você antes da gente iniciar a gravação, sobre a questão de cargos de liderança dentro da igreja. Né? Eu te falei que a gente tem uma aluna na nossa escola que tem a condição do autismo, e aí ela me perguntou e ela me sugeriu trazer para dentro da escola esse conteúdo. Como que uma pessoa com essa condição do autismo, ela conseguiria ser incluída num cargo de liderança? Porque geralmente a gente tem a ideia de que o líder é o cara que é sempre bem relacionado, está sempre cercado de gente, e como é um transtorno na relação interpessoal, né, como que uma pessoa com autismo conseguiria ser encorajada para se levantar, para liderar um grupo e assim, né, estar à frente de alguma coisa, né? Então, pastor, eu penso que a gente precisa entender assim, não há regra, porque cada autista ele tem um comportamento. E aí é o conhecimento. Primeiro, conhecer quem é essa pessoa que está, em que situação na igreja ela pode se enquadrar, né? Como eu falei para o senhor, meu marido tem o diagnóstico de autismo. E ele tem uma dificuldade em começar a conversar com as pessoas, apesar de já ter convivido muito tempo com o ramo de festa. E aí, na igreja, ele se sentiu mais confortável em alguma coisa que ele domina. Por exemplo, ele gosta muito da parte de eletrônica. Então, ele quis essa parte de transmissão de culto, ou ficar na recepção. Mas, assim, falar lá na frente da igreja, jamais, ele não vai. Cantar, ele ama. Ele tem um tenor lindo, mas ele prefere cantar no coral porque ele vai ser menos visto. Né? Então, apesar de estar com um grupo, ele se sente confortável mais no coral. Então, precisa conhecer. E eu penso assim, deixar a pessoa experimentar. Às vezes você vai ser surpreendido. Por exemplo, o meu Dudu, se eu der o microfone na mão dele, ele vai para frente da igreja com tranquilidade e vai falar. Então, deixar a pessoa experimentar várias situações do mistério antes de definir aquilo que ela quer. Aí eu já posso puxar para um outro lado. Né? A gente já pode dizer que a pessoa pode orar. Né? E eu creio muito naquilo que o Espírito Santo, Deus fala para a vida da gente. Quando o Dudu quis batizar, eu fui muito questionada, porque ele quis batizar. E aí as pessoas, mas como é que ele vai entender todo aquele processo lá do batismo? Na minha igreja faz um curso, mais ou menos um curso, né? E eu tinha plena certeza de que o Espírito Santo agia na vida de Dudu e as respostas que ele tinha para dar era aquilo que a gente precisava ouvir enquanto igreja. Então, assim, eu deixei ele experimentar, a gente deixou ele conviver com os espaços e deixou ficar confortável. E eu acho que é por esse caminho, ouvir muito a pessoa. Se a pessoa já se dispôs a dizer que ela tem autismo, né, que é uma pessoa com autismo, já é um primeiro passo, porque geralmente a pessoa tem a negação. E aí essa coisa do relacionamento com muita gente, grupos muito grandes, liderança muito assim, talvez não fique confortável para essas pessoas. Mas eu acho que a gente tem que partir pelo experimento, né? Vamos buscar uma identidade dentro de algum ministério que de repente pode até surpreender. Sim, e aqui fica até o encorajamento, né? Não é que não possa. A gente vai experimentando e desenvolvendo essa liderança aos poucos até que essa pessoa ela possa e consiga viver o propósito que Deus tem para a vida dela, até porque Deus tem um propósito na vida de cada um. Então, às vezes a gente priva a pessoa do propósito e fala, não, você não é capaz, você não consegue. Mas, na verdade, falta à igreja essa disponibilidade de capacitar e de entender a necessidade de cada um, onde ela está inserida. Sim, né? É isso aí. Por exemplo, a gente está na igreja, né? E aí, alguns ambientes de igreja que a gente vai, as pessoas gostam muito de orar por curas e tal. Você já passou por alguma situação assim, de alguém querer... Curar Dudu? Já, muitas. Eu até ouvi me falar que eu estava orando pouco pela cura dele. Muito. Então, assim, aí eu já fui questionada assim, mas se você tem tanta fé, se você fala tanto de Deus, tanto que você... da atuação, né, na sua vida, e assim, eu só voltando um pouquinho, eu tenho muita certeza da minha identidade hoje, mas eu nem sempre fui assim. Durante muitos anos eu fiquei procurando assim, sabe aquela coisa de você ouvir que você tem um chamado, mas você não conseguir saber onde que era exatamente, e ficar meio que perdido? Hoje eu tenho muita certeza da minha identidade, do que eu preciso fazer. E aí, quando eu comecei a externar isso, eu fui questionada sobre isso. Mas por que você não ora então para o seu Deus curar o Dudu? E aí eu fiquei numa faca de dois gumes, vamos colocar assim, porque eu sei que o autismo não tem cura, porque ele não é uma doença. E eu vou pedir uma cura de algo que, assim, sabe, meio contraditório? Então, a minha oração para Deus é assim,
Autonomia. Sim. Eu quero que Dudu seja autônomo em muitas questões. E até na compreensão bíblica, na compreensão do que é a igreja. Eu tenho um exemplo, por exemplo, assim, eu passei um aperto com ele na hora de ensinar para ele um versículo que tinha lá, que a gente estava trabalhando do batismo, o salário do pecado é a morte. E aí como é que eu explico para uma pessoa autista que literal que o salário do pecado é a morte? Gente, é muito difícil. A Bíblia é toda quase metafórica, se a gente, né, puder falar dessa forma assim. E eu precisava desenhar isso para ele. E eu ficava assim, como é que eu vou explicar essa lição para Dudu, que era a lição do batismo? E aí eu fiquei pensando assim, qual autonomia que eu posso dar para Dudu em entender a Bíblia? E aí eu tenho usado a palavra autonomia com as pessoas quando eu sou questionado com relação à cura. Não, eu não quero cura para o meu filho porque ele não é doente, eu quero autonomia. E aí em todas as situações, uma delas é em compreender a Bíblia, Espírito Santo, oração, ceia do Senhor, essas coisas que são comuns na igreja. E aí eu achei muito engraçado que ele mesmo achou uma forma de explicar o que era o salário do pecado, né? Depois de tudo que a gente passou, ele conseguiu, mas eu tive que desenhar. Eu tive que usar um cubo que fala do plano de salvação, que até os missionários usam fora daqui, para poder explicar para ele aquilo ali. Mas, pastor, eu tenho tanta experiência de Dudu, da ação do Espírito Santo na vida dele, na igreja. Tipo, a minha igreja não dá glória a Deus, aleluia, não grita, é muito difícil, tá, gente? É 1 ou 2 e olha lá. Mas, de vez em quando, no culto, assim, você percebe a ação do Espírito Santo na sua vida, assim, que você tem vontade de fazer isso, eu várias vezes, e ele fazia. Ele dava glória a Deus, aleluia. E eu não posso achar que isso, porque ele viu alguém fazendo, porque a minha igreja não faz. Sim. Então, ele não estava imitando alguém, ele estava sentindo. Uau. E aí não há ninguém que me diga o contrário dessa experiência que eu tenho com ele, e aí dessa coisa da cura, de eu querer cura para algo que não tem cura, eu quero autonomia, né? Se ele tivesse doente, eu queria cura, mas ele não é doente, eu quero autonomia. E principalmente autonomia cristã. Sim, e aí, quando você fala que não tem cura, não é que seja impossível, é porque não é uma doença, não há nada a ser curado. Não há nada a ser curado, existe algo a ser tratado ali na questão do transtorno, mas a cura mesmo... Não há uma doença, né? Amei isso, pastor. Não há nada a ser curado, há algo a ser tratado. Eu vou guardar essa frase, que agora é isso que eu preciso dizer para as pessoas. É isso mesmo. E é isso mesmo, é para tratar. Tratar o que? As relações, tratar o que? A fala que precisa ser tratada, né? Tratar o acolhimento, tratar na hora da crise. É exatamente isso. E assim, como ter um filho autista... edificou sua fé e talvez te fez enxergar Deus talvez de uma forma mais íntima. Como foi essa experiência, assim, te desenvolveu o seu coração e a sua fé? Então, hoje eu entendo. Quando eu falei que eu não tinha muito noção do meu propósito de chamada, eu tive vários chamados que eu posso identificar durante a minha vida, principalmente na adolescência, quando eu entrei na igreja, era muito ativa e tal. E hoje eu consigo entender a minha identidade, assim, como cristã. Eu não seria nada do que eu sou hoje, nem espiritualmente, nem em sociedade, nem como mulher, se não fosse Dudu. Então, eu não posso deixar de acreditar que a minha maternidade ela é intencional para mostrar para as outras pessoas que é uma maternidade que provém de um amparo de um Deus que me fala, olha, você veio para isso e você vai ser usada como igreja na vida de outras pessoas para isso. Eu pedi isso para Deus? Óbvio que não, que ninguém vai pedir um filho deficiente para Deus, gente, de forma alguma. Mas aquilo que foi me dado, eu encaro hoje como o meu ministério. Sim. E eu mudei essa visão minha muito recentemente. Até então, eu falava muito sobre autismo, mas eu não falava daquilo que a minha fé tinha feito. Às vezes que eu orei, pedindo para Deus para a luz chegar, porque a luz tinha acabado e ele não conseguia entender que a energia tinha acabado. E as respostas vieram. Sim. Às vezes que eu orei pedindo a Deus para o meu filho falar, que eu queria que ele falasse mãe, e hoje ele fala muito bem. Então, assim, muito tempo eu me reservei o direito de falar de igreja, de cristianismo e de fé relacionado ao autismo. Mas hoje eu não quero mais fazer isso. Eu quero que as pessoas entendam que aquilo que eu sou hoje, enquanto mãe de Dudu, eu devo a ter encontrado no tempo certo que este era o meu ministério. Sim. Que esse é o meu ministério. E aí, em que crer em Cristo, crer na salvação, frequentar uma igreja, estudar a Bíblia, qual é a diferença que isso faz na vida das pessoas? Eu posso dizer, muitas mães estão deprimidas, e aí seja com filho deficiente ou não, muitas famílias estão sendo destruídas
por falta da base cristã, por falta do equilíbrio espiritual, por falta de buscar nessa rede de apoio que é a igreja aquilo que a gente precisa nesse tempo. Sim. Então, assim, eu posso dar um conselho para algumas pessoas? Posso. E aí eu vou com muita delicadeza nisso. Ontem a gente teve uma experiência numa escola e a mãe chorava copiosamente porque acabou de descobrir que o filho tem autismo, né? E eu com muita vontade de dizer para ela assim, né, que a gente pode te acolher enquanto igreja, eu posso te acolher, eu posso te ouvir, é isso que as pessoas querem. Mas naquele espaço eu não podia dizer, ainda dei meu telefone e falei, você pode me procurar. E o que eu posso dizer para as pessoas é isso. Se não fosse a minha fé, eu não chegaria onde eu cheguei, nem na maturidade que eu tenho hoje, né? Hoje eu sou muito melhor do que eu fui há 13 anos atrás. Sim. E eu devo muito isso às situações que o autismo me proporcionou. Mas também a crer, né, que no suporte, né, de Deus, na presença do Espírito Santo, na conversão, na minha conversão e na renovação dos meus votos nessa conversão durante muito tempo, no meu casamento, para a minha vida pessoal. Eu só quero contar uma experiência. Há um tempo atrás, eu tinha uma casa de festa e quando a gente decidiu vender, eu ouvi muitas coisas. Era um negócio muito bom, muito dinheiro, sim, mas eu estava completamente distante da igreja de Deus, completamente, que era de quarta a domingo, festa. E quando a gente decidiu vender, eu chamei meu marido e falei, meu amor, ou a gente vende o espaço, ou a gente vai acabar com o nosso casamento, porque a gente ficava brigando por conta de festa, só o tempo todo. E a gente fez um propósito de orar durante um ano para aquilo acontecesse. Poucas pessoas sabem disso, geralmente eu não falo sobre isso. E eu falei, Senhor, se até o dia 30 de agosto do ano que vem eu não vender esse espaço, é porque não é da tua vontade. E a gente assinou o contrato de venda no dia 29 de agosto do ano seguinte. Eu orei todos os dias por isso, porque eu queria entender que já era o nosso tempo daquele. Foram 8 anos muito bons, ajudou muito a Dudu, mas estava acabando com o meu casamento. E as pessoas não viam isso, era muito glamour e pouca vida. Sim. E aí, no dia 29, a gente assinou. E aí a gente começou a restaurar o nosso casamento, a retornar para a igreja, né, o nosso convívio, a educação de Dudu, tudo mudou. Então, assim, nesse período todo, o Dudu já tinha diagnóstico, a gente tratava e tudo. Então, assim, nesse período, muitas coisas aconteceram. Mas foi graças também ao meu tempo de voltar para Deus, a retornar para o primeiro amor. Sim. E aí a gente pode falar muito, a gente que conhece, né, a experiência do primeiro amor, eu me converti levantando a mão, com todo aquele sentimento, aquele aperto, aquele engasgo que dá na gente. Sim. Eu tive essa experiência. Então, eu tive, ao longo da vida, a oportunidade de retornar. E eu devo muito o que eu sou hoje, como mulher, como mãe, como líder da minha casa, eu, meu marido e Dudu, as minhas experiências com o Dudu. E elas são infinitas. Inclusive, estou até escrevendo sobre isso para poder guardar aí para a posteridade. Guardar e lançar um livro, quem sabe, né? Edna, eu queria que, para a gente encerrar, você deixasse uma palavra mesmo para os pais de criança autista que às vezes estão lidando com essa situação de uma forma não muito boa. E, assim, uma palavra através da sua experiência, da experiência que você conheceu de outros pais, para encorajar esses pais a permanecerem firmes. Então, primeira coisa, leveza. Nada é tão definitivo. A gente tem muitas possibilidades dentro do autismo. É claro que a gente fala de 3 níveis aí. Quando a gente fala do nível 3 de suporte, ele é muito difícil para as mães. Primeira coisa, leveza. Segundo, toda família com uma pessoa com deficiência precisa de rede de apoio. E a gente precisa buscar essas redes de apoio. Quando eu falo rede de apoio, não é rede de apoio profissional. Às vezes, rede de apoio num amigo, num convívio com uma igreja, né, num convívio com um grupo. Hoje, na minha igreja, a gente tem pequenos grupos. Com esse pequeno grupo, se você não se sente confortável numa igreja, num templo maior, com rede de apoio na escola, com os familiares, busque ajuda, até de um profissional. A mãe de uma pessoa com autismo, ela precisa de um profissional. É um estresse muito grande, é o dormir e o acordar. Busque um psicólogo, busque uma referência espiritual, um pastor, né, um líder espiritual na sua igreja, mas não fuja das relações, porque o seu filho, eu ouvi muito isso, não leve em determinados lugares, não fuja desse contato social, porque seu filho não consegue resistir. A mãe precisa desse apoio, se dê um tempo, se permita um tempo. E o que eu queria dizer, assim, eu não posso jamais dizer assim, foi sempre fácil. Não foi fácil, mas eu sempre acreditei que eu tinha algo maior me amparando. Eu sempre acreditei que Deus estava comigo. E eu sempre orei muito assim para buscar esse fortalecimento em Deus. Mas eu também sei do outro lado que não é muito bom.
Mas a vida é assim, e aí é bíblico, no mundo tereis aflições. Sim. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, ninguém veio ao mundo tendo filho com deficiência ou não, para ficar tranquilinho, né? Só no que é bom. E aí, para todos os setores da vida da gente é assim. E eu estou sempre disponível, pastor, se a pessoa quiser meu contato pessoal, eu estou sempre disponível, pode me ligar, na medida do possível eu tento ajudar. Eu preciso ser igreja na vida dessas pessoas, eu estou muito aberta para isso. E assim, leveza, há possibilidades. Conheço um autista mais velho, né? A gente tem hoje Daniel, que trabalha na Unimed, funcionário da Unimed, com 25 anos, fazendo multivix, um menino que foi diagnosticado com autismo quase em nível 3 quando criança. Então, assim, procura essas histórias, boas histórias, né? Procure uma igreja, procure um colo espiritual que possa te acolher. Amém. Edna, que prazer ter você aqui com a gente, viu? Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Que Deus possa continuar te abençoando, Amém. iluminando o seu caminho, as ideias e tudo que a Associação de Pais das Crianças com Autismo faz e que possa fazer ainda mais. Que o Senhor dê estratégia para vocês, em nome de Jesus, viu? Pastor, posso te presentear ainda com colar? Pode, Eu vou claro. deixar esse colar aqui para o senhor fazer uma divulgação na igreja. A gente tem uma lei, a gente tem várias leis no município. A gente tem uma lei que trata do cordão de girassol. Esse cordão, ele dá prioridade para as pessoas com deficiência e com doença que são invisíveis. Surdez, TDAH, autismo. A pessoa, quando está usando, tem preferência. Numa situação dessa, lá no Perim, o meu filho não teria passado pelo constrangimento que passou. Então, se puder divulgar, se alguém quiser o colar, a gente tem para ofertar. Se puder divulgar na igreja, a lei é 7955, se alguém quiser pesquisar. Eu vou deixar esse aqui para a igreja fazer a divulgação, até mesmo com essas pessoas que o senhor já citou aqui na entrevista. Tá ótimo, muito obrigado. Aqui, ó, depois a gente vai tirar uma foto para fazer um postzinho especial. Mais uma vez, Edna, obrigado mesmo. Eu que agradeço. E se você gostou desse vídeo, se você assistiu até aqui, claro que você gostou do vídeo, né? Então, deixe seu like, comenta alguma coisa aí, compartilha. Você que conhece, talvez algum pai de criança autista, compartilha esse vídeo com ele. Vamos criar essa rede de apoio, vamos conscientizar cada vez mais as pessoas. Eu tenho certeza que esse conteúdo vai ajudar muita gente. Então, deixa seu like aí, comenta, se inscreve no nosso canal e até o próximo podcast. Que Deus abençoe, em nome de Jesus.